Um milionário humilha sua empregada idosa e a demite no mesmo dia. Quando ele descobre quem era a empregada, fica em choque. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol da manhã iluminava os casarões coloniais de São Luís do Maranhão, pintando as fachadas de azulejos portugueses com tons dourados. No coração do centro histórico, um edifício se destacava pela grandiosidade e elegância. O Hotel Colonial Vasconcelos, um palacete do século XIX meticulosamente restaurado, era o cartão postal da cidade e o orgulho de seu proprietário, Raul Vasconcelos. Aos 45 anos, Raul era a personificação do sucesso. Alto, de porte imponente, sempre impecavelmente vestido em ternos sob medida, comandava seu império com mãos de ferro. Seus olhos castanhos, quase sempre frios, raramente deixavam transparecer emoção. A pequena marca de nascença, em forma de meia-lua no pescoço, era a única imperfeição em sua aparência cuidadosamente cultivada, geralmente escondida pelo colarinho engomado de suas camisas. Naquela manhã de quarta-feira, o saguão principal do hotel fervilhava com o vai e vem de turistas encantados com os lustres de cristal, os móveis de jacarandá e o piso de mármore italiano. Porém, a presença de Raul causou um silêncio imediato entre os funcionários. O temido dia de inspeção havia chegado e todos sabiam o que isso significava. "Bom dia, Sr. Vasconcelos", cumprimentou o gerente, Carlos Mendonça, com um sorriso nervoso. "Todos os departamentos estão preparados para a inspeção." Raul apenas assentiu secamente, verificando seu relógio de ouro. "Vamos começar pelo terceiro andar. Quero ver as suítes presidenciais primeiro." Enquanto o séquito de gerentes e supervisores o seguia pelo elevador privativo, Raul mantinha sua expressão impassível. O Hotel Colonial não era apenas um negócio, era o símbolo de tudo que conquistara desde que assumira o controle dos negócios da família Vasconcelos. Transformara um hotel de médio porte em um dos mais luxuosos estabelecimentos do Nordeste, frequentado por políticos, empresários e celebridades. No terceiro andar, a comitiva seguia em silêncio, observando Raul examinar cada detalhe com olhos de águia. Passava os dedos sobre os móveis verificando poeira, inspecionava os cantos dos banheiros procurando qualquer sinal de descuido, testava a maciez das toalhas importadas da Turquia. "Quem é responsável por este corredor?" perguntou subitamente, apontando para uma quase imperceptível mancha na parede. "É a equipe da Dona Conceição, senhor", respondeu a governanta, consultando rapidamente sua prancheta. "Ela está trabalhando neste andar hoje." Raul estreitou os olhos. "Chame-a." Minutos depois, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo tempo se apresentou. Dona Conceição Silva, aos 70 anos, carregava no rosto marcas de uma vida de trabalho duro, mas mantinha a postura digna, usando o uniforme impecavelmente passado do hotel. Seus olhos, de um castanho profundo e vivo, revelavam uma força interior que contrastava com seu físico frágil. "O senhor me chamou?" perguntou ela, a voz calma, mas firme. "A senhora é responsável pela limpeza deste corredor?" inquiriu Raul, sem cumprimentá-la. "Sim, senhor." "Eu e mais 2 camareiras." Raul apontou para a pequena mancha na parede. "A senhora considera isso aceitável? Este é um hotel 5 estrelas, não uma pensão qualquer no subúrbio." Dona Conceição olhou para a mancha, depois para Raul. Por um instante fugaz, algo estranho pareceu passar por seus olhos. Uma mistura de tristeza e reconhecimento que ninguém notou. "Peço desculpas, Sr. Vasconcelos. Isso deve ter acontecido depois da nossa limpeza desta manhã. Resolveremos imediatamente." "Não é a primeira vez que noto falhas em seu trabalho, Sra. Silva", continuou Raul, sua voz ganhando um tom mais cortante. "Na semana passada, foi um travesseiro mal posicionado, no mês passado uma cortina mal alinhada." Os gerentes se entreolharam, constrangidos. Todos ali sabiam que Dona Conceição era uma das funcionárias mais dedicadas do hotel, trabalhando no Colonial há mais de 20 anos, desde que Raul ainda nem sonhava em assumir o controle. "Com todo respeito, senhor", interveio a governanta. "Dona Conceição é nossa funcionária mais experiente e
Experiência não substitui excelência, cortou Raul, e eu exijo excelência absoluta neste hotel. Virando-se para Dona Conceição, que permanecia em silêncio digno, ele continuou: Senhora Silva, talvez a senhora não tenha mais condições físicas para manter o padrão que exigimos aqui. Acredito que chegou a hora de se aposentar. Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Alguns funcionários baixaram os olhos, incapazes de testemunhar a humilhação de uma colega tão querida. O senhor está me demitindo? Perguntou Dona Conceição, a voz ligeiramente trêmula, mas ainda mantendo a dignidade. Estou lhe fazendo um favor, respondeu Raul, já se virando para continuar a inspeção. Carlos, providencie a rescisão até o final do dia. Quero alguém mais capacitado neste setor amanhã. Enquanto a comitiva seguia pelo corredor, ninguém viu a lágrima solitária que escorreu pelo rosto enrugado de Dona Conceição, nem o tremor em suas mãos quando segurou o cordão de prata escondido sob o uniforme, um cordão com um pequeno pingente em forma de meia-lua, idêntico à marca no pescoço de Raul Vasconcelos. Mais tarde, naquele mesmo dia, Raul se encontrava em seu escritório no último andar do hotel, com vista para a Baía de São Marcos. O pôr do sol tingia de dourado as águas e os telhados do centro histórico, mas ele mal notava o espetáculo natural. Estava concentrado em planilhas financeiras quando seu celular tocou. Filho, você vem jantar conosco hoje? A voz de Helena Vasconcelos soava alegre do outro lado da linha. Seu pai está com saudades. Faz quase um mês que você não aparece na Ponta da Areia. Raul suspirou. Seus pais, Ricardo e Helena Vasconcelos, representavam tudo que ele respeitava. O pai, um empresário que construíra um pequeno império no Maranhão. A mãe, uma senhora da alta sociedade ludovicense, conhecida por suas obras de caridade. Ambos, na casa dos 70 anos agora, viviam uma aposentadoria tranquila na área nobre da cidade. Desculpe, mãe. Estou fechando o relatório trimestral. Talvez no domingo. Raul, a voz de Helena ganhou um tom de leve repreensão. Você trabalha demais. Isso não é saudável. Foi assim que construí o que tenho hoje, respondeu ele automaticamente. Após desligar, Raul permaneceu olhando para a cidade que se iluminava aos poucos. São Luís o acolhera desde sempre, mas ele nunca sentira que pertencia completamente a lugar algum. Havia um vazio, uma inquietação constante que o impulsionava a conquistar mais, provar mais, como se buscasse preencher algo que nem ele mesmo compreendia. O que Raul Vasconcelos não imaginava é que, a poucos quilômetros dali, em um modesto apartamento no bairro do João Paulo, Dona Conceição Silva olhava para uma antiga fotografia amarelada de um bebê com uma pequena marca de nascença no pescoço e tomava a decisão que mudaria para sempre a vida de ambos. O pequeno apartamento no João Paulo, bairro de classe média baixa de São Luís, contrastava drasticamente com o luxo do Hotel Colonial. As paredes, pintadas de um amarelo desbotado pelo tempo, abrigavam recortes de jornais cuidadosamente emoldurados, todos destacando o mesmo homem, Raul Vasconcelos. Empresário maranhense expande rede hoteleira. Hotel Colonial recebe prêmio internacional. Vasconcelos adquire casarão histórico para novo empreendimento. Dona Conceição observava essas manchetes com um misto de orgulho e tristeza profunda. A pequena sala estava impecavelmente arrumada. O sofá de 3 lugares coberto por uma capa de crochê feita por ela mesma, a mesa de centro com um vaso de rosas artificiais, o rack antigo com uma televisão moderna, presente de sua amiga Jurema, ex-colega do hotel. Com mãos trêmulas, Conceição abriu uma caixa de madeira entalhada que guardava como seu maior tesouro. De dentro, retirou um envelope amarelado pelo tempo e uma pulseirinha de hospital, guardada em um saquinho plástico. Bebê nascido em 12/04/1980, Maternidade Benedito Leite, menino. Ao lado, uma fotografia em preto e branco de um recém-nascido com uma marca característica no pescoço. As lágrimas vieram sem que pudesse contê-las. 45 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico, quando aos 25 anos, solteira e sem recursos, fora obrigada a entregar seu filho para a adoção. Na época, trabalhava como copeira em uma casa de família tradicional de São Luís, os Albuquerque.
A jovem engravidara de um professor universitário que lecionava história na UFMA, um homem casado que negou a paternidade e desapareceu da cidade quando soube da gravidez. Senhora Conceição? A senhora está bem? A voz de Dona Zuleide, sua vizinha de porta, interrompeu suas recordações. A senhora de quase 80 anos espiava pela porta entreaberta. Entre, Zuleide, convidou Conceição, secando rapidamente as lágrimas. Só estava organizando umas coisas antigas. A vizinha sentou-se ao seu lado, observando os documentos espalhados. Zuleide era a única pessoa que conhecia seu segredo. Foi por causa dele que te mandaram embora, não foi? Perguntou diretamente, referindo-se a Raul. Aquele ingrato. Ele não sabe, Zuleide. Nunca soube. E depois de te humilhar assim, você ainda quer protegê-lo? Conceição guardou cuidadosamente a fotografia e os documentos de volta na caixa. Não é questão de proteger, mas agora acho que chegou a hora da verdade. No dia seguinte, o céu de São Luís amanheceu coberto por nuvens pesadas, prenunciando uma daquelas chuvas tropicais típicas da capital maranhense. Dona Conceição vestiu seu melhor conjunto, uma saia azul marinho e uma blusa de botões branca compradas especialmente para o aniversário de 70 anos, que celebrara há poucos meses. Prendeu os cabelos grisalhos em um coque simples e colocou o cordão com o pingente de meia-lua por cima da roupa, visível pela primeira vez em anos. No bolso da bolsa de couro sintético, levava os documentos de adoção que conseguira obter 2 anos antes, após uma longa batalha burocrática, quando finalmente criara coragem para buscar seu filho. Foi quando descobrira, para seu espanto, que o bebê havia sido adotado pelo casal Vasconcelos e que agora era o homem mais poderoso da hotelaria maranhense, seu próprio ex-patrão. Conceição nunca planejara se aproximar dele. Observá-lo de longe, cuidar dos quartos por onde ele passava no hotel, isso lhe bastava. Até mesmo conseguir o emprego no Colonial fora parte de seu plano silencioso de estar perto do filho, sem nunca interferir em sua vida. Mas agora, após a humilhação pública e a demissão, algo dentro dela havia mudado. O Hotel Colonial erguia-se imponente sob o céu cinzento quando Conceição chegou, pouco depois das 9 da manhã. Alguns ex-colegas a cumprimentaram surpresos ao vê-la retornar tão cedo após a demissão. Dona Conceição, que bom ver a senhora, disse Luísa, uma jovem camareira. Sentimos sua falta. Também sinto falta de vocês, minha filha, respondeu com um sorriso melancólico. O senhor Vasconcelos está no hotel hoje? Está sim, no escritório do último andar, mas a senhora sabe como é difícil conseguir falar com ele sem agendamento. Conceição assentiu. Não se preocupe, ele vai me receber. No elevador privativo que levava ao andar executivo, Conceição foi barrada por Tânia, a eficiente secretária de Raul. Dona Conceição, a senhora não pode subir sem autorização, alertou, levantando-se rapidamente de sua mesa. Preciso falar com o senhor Vasconcelos. É um assunto pessoal e urgente. Sinto muito, mas ele está em reunião agora e tem a agenda completamente preenchida para hoje. Posso tentar marcar algo para a próxima semana, talvez? Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Raul saiu acompanhado de 2 executivos estrangeiros. Ao ver Conceição, seu rosto assumiu uma expressão de irritação. Senhora Silva, o que faz aqui? Pensei que seu desligamento já tivesse sido formalizado. Os executivos se afastaram discretamente, percebendo a tensão no ar. Tânia voltou para sua mesa, constrangida. Preciso falar com o senhor, disse Conceição, reunindo toda a sua coragem. Em particular, não temos nada para conversar. Se é sobre sua rescisão, fale com o departamento de RH. Não é sobre o emprego, respondeu ela, mantendo a dignidade. É sobre algo que o senhor precisa saber. Algo que esperei 45 anos para dizer. Algo na firmeza da voz da senhora fez com que Raul hesitasse. Olhou para Tânia e, após um momento, disse: 5 minutos. Não tenho mais tempo que isso. No luxuoso escritório com vista para o mar, Conceição permaneceu de pé, recusando educadamente o convite para sentar. Raul posicionou-se atrás de sua imponente mesa de trabalho, uma clara demarcação de território e poder. Estou ouvindo, disse secamente. Conceição respirou fundo.
sentindo o peso de 4 décadas de silêncio. Suas mãos tremiam ligeiramente quando retirou da bolsa o envelope com os documentos. Senhor Raul, o que vou lhe dizer vai mudar tudo o que o senhor acredita sobre sua vida. Peço apenas que me escute até o fim. Algo na solenidade daquele momento fez com que Raul se calasse, observando a idosa com uma curiosidade relutante. Há 45 anos dei à luz um menino na maternidade Benedito Leite. Era solteira, trabalhava como copeira, não tinha condições de criar uma criança. O pai da criança me abandonou quando soube da gravidez. Conceição fez uma pausa, reunindo forças. Fui aconselhada a entregar o bebê para a adoção, para que ele tivesse uma vida melhor do que eu poderia oferecer. Raul franziu o senho, sem entender aonde aquela história levava. Senhora Silva, com todo respeito, por que está me contando isso? Porque aquele bebê tinha uma marca de nascença muito peculiar, continuou ela, tocando o próprio pescoço no mesmo local onde Raul tinha sua marca. Uma pequena meia-lua, exatamente como a que o senhor tem. O semblante de Raul transformou-se instantaneamente, passando da irritação à incredulidade. O que está insinuando? Não estou insinuando, estou afirmando. Senhor Raul Vasconcelos, eu sou sua mãe biológica. E estes são os documentos que provam o que estou dizendo. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Raul permaneceu imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Lentamente, seu rosto foi assumindo uma expressão de fúria contida. Isso é absurdo, respondeu finalmente a voz perigosamente baixa. A senhora foi demitida e agora aparece com essa história fantástica? Isso é algum tipo de extorsão? Nunca lhe pedi nada em 20 anos trabalhando em seu hotel, respondeu Conceição com dignidade. Nem mesmo agora estou pedindo, só achei que o senhor merecia saber a verdade. Raul levantou-se bruscamente, o rosto vermelho de raiva. A senhora espera que eu acredite que meus pais, Ricardo e Helena Vasconcelos, não são meus pais verdadeiros? Que sou filho de uma camareira? A crueldade das palavras atingiu Conceição como um golpe físico, mas ela manteve-se firme. Seu nome de nascimento era Gabriel, continuou, ignorando a dor. Nasceu no dia 12 de abril de 1980. Pesava 3,2 quilos e tinha 49 centímetros. O médico que fez seu parto foi o Dr. Maurício Almeida. Está tudo documentado aí. Raul olhou para o envelope como se contivesse algo perigoso. Uma parte dele queria rasgar aqueles papéis sem sequer olhá-los, mas algo em seu íntimo o impedia. Talvez a precisão dos detalhes, talvez a dignidade inabalável daquela senhora que acabara de demitir humilhantemente. Por que agora? Perguntou finalmente, a voz menos hostil. Por que depois de tanto tempo? Conceição tocou o pingente em forma de meia-lua que carregava no pescoço. Porque durante anos me contentei em apenas estar perto de você, vendo-o crescer e se tornar o homem que é hoje. Mas depois de ontem, percebi que talvez tenha chegado a hora da verdade. Não para cobrar nada, mas porque segredos têm um custo para a alma. A chuva começava a cair lá fora, formando padrões hipnóticos na grande janela do escritório. Raul e Conceição permaneceram em silêncio por um longo momento, separados pela mesa de mogno maciço e por décadas de segredos. Quero que saia agora, disse finalmente Raul sem olhar diretamente para ela. E leve esses documentos. Não quero vê-los. Vou deixá-los aqui, respondeu Conceição suavemente, colocando ainda a fotografia do bebê ao lado do envelope. O que o senhor fizer com eles é sua escolha. Antes de sair, acrescentou. Seus pais adotivos são pessoas maravilhosas que lhe deram tudo que eu não poderia. Jamais quis substituí-los. Só achei que merecia saber de onde veio. Quando a porta se fechou atrás de Conceição, Raul permaneceu imóvel, olhando para os documentos sobre sua mesa como se fossem uma bomba prestes a explodir. Fora de seu escritório, a chuva agora caía com força sobre São Luís, lavando as ruas de paralelepípedos do centro histórico, enquanto dentro dele, uma tempestade ainda mais violenta apenas começava. A chuva continuava caindo impiedosamente sobre São Luís, quando Raul finalmente criou coragem para tocar nos documentos deixados por Dona Conceição. Com dedos trêmulos, abriu o envelope amarelado pelo tempo e espalhou seu conteúdo sobre a mesa.
certidão de nascimento original, documentos de adoção, registros hospitalares, todos autenticados com carimbos oficiais desgastados pelo tempo. O nome da mãe biológica estava lá, claramente, Conceição Silva. O nome do pai, desconhecido. A data de nascimento batia exatamente com a sua. E havia também uma anotação médica sobre a marca de nascença em forma de meia-lua no pescoço do recém-nascido. Isso não prova nada, murmurou para si mesmo, guardando os documentos de volta no envelope com raiva. Poderia ser uma falsificação elaborada, mas a dúvida já havia sido plantada. Raul tocou instintivamente a marca em seu pescoço, um gesto que raramente fazia desde a adolescência, quando decidira escondê-la por não gostar das perguntas que suscitava. Sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro e saiu apressadamente do escritório, ignorando as perguntas de Tânia. A chuva tropical continuava a castigar a cidade quando ele entrou em seu Mercedes preto e seguiu em direção à Ponta da Areia, bairro nobre onde seus pais residiam em uma mansão de frente para o mar. Durante todo o trajeto, sua mente fervilhava. Seria possível que tudo que conhecia sobre si mesmo fosse uma mentira? Que os Vasconcelos não fossem seus pais biológicos? E se fosse verdade, por que nunca lhe contaram? A mansão da família Vasconcelos era um imponente projeto arquitetônico com influências mediterrâneas, estrategicamente posicionada para ter a vista mais privilegiada da Baía de São Marcos. Raul estacionou de qualquer jeito na entrada circular e correu para a porta, já completamente encharcado pela chuva. "Raul!" exclamou Helena Vasconcelos, surpresa ao ver o filho ensopado na porta. Aos 75 anos, mantinha a elegância e postura de uma dama da alta sociedade maranhense. "O que aconteceu? Você está bem? Preciso falar com você e com o pai." "Agora", disse ele, a voz tensa enquanto entrava no hall luxuoso, decorado com obras de artistas maranhenses. Ricardo Vasconcelos estava em sua biblioteca particular, um cômodo imponente com estantes de madeira nobre do chão ao teto. Aos 78 anos, mantinha a mente afiada, que o transformara em um dos empresários mais respeitados do Maranhão, embora agora dedicasse mais tempo aos livros de história e filosofia do que aos negócios. "Filho, que surpresa boa!" sorriu ao ver Raul, mas seu sorriso desapareceu ao notar a expressão perturbada do filho e suas roupas molhadas. "O que houve?" "Sentem-se, por favor", pediu Raul, ignorando a água que escorria de suas roupas para o tapete persa. "Preciso perguntar algo, e quero a verdade absoluta." Helena e Ricardo trocaram olhares preocupados antes de se sentarem no sofá de couro. Raul permaneceu de pé, incapaz de conter sua agitação. "Fui adotado?" perguntou diretamente, sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Helena empalideceu visivelmente, levando a mão à boca. Ricardo endireitou-se na cadeira, seu semblante assumindo uma seriedade profunda. "Quem lhe disse isso?" perguntou Ricardo finalmente, a voz calma, mas tensa. "Então é verdade", constatou Raul, sentindo como se o chão desaparecesse sob seus pés. "Todos esses anos foi uma mentira." "Não, filho", apressou-se Helena, levantando-se e tentando se aproximar. "Nunca foi uma mentira. Você é nosso filho em todos os sentidos que importam." Raul recuou, evitando o toque da mãe, da mulher que sempre conhecera como mãe. "Por que nunca me contaram?" As palavras saíam carregadas de mágoa. Tinha direito de saber. Ricardo levantou-se também, seu rosto uma máscara de preocupação e tristeza. "Planejávamos contar quando você fosse mais velho, mas o tempo passou e parecia cada vez mais difícil. Temíamos sua reação, perder seu amor. Então preferiram mentir para mim por 45 anos?" A voz de Raul elevou-se. "Quem me procurou? Foi Conceição Silva, não foi?" Helena trocou um olhar alarmado com o marido. "Conceição Silva? A camareira do seu hotel? Então vocês a conhecem." Não era uma pergunta. Ricardo suspirou profundamente, indicando uma poltrona para o filho. "Sente-se, Raul. Esta história merece ser contada adequadamente." Relutante, Raul obedeceu, enquanto Helena saía rapidamente para buscar toalhas e uma muda de roupa seca. Quando voltou, Ricardo já havia começado a narrar os eventos de 4 décadas atrás. Era 1980,
Tínhamos poucos anos de casados e desesperávamos por um filho. Após vários tratamentos sem sucesso, decidimos buscar a adoção. Naquela época, não era tão burocrático como hoje. Um amigo médico, doutor Maurício Almeida, nos contactou sobre uma jovem solteira que precisava dar seu bebê para a adoção. Ela não tinha condições de criar uma criança sozinha e o pai havia desaparecido. Helena sentou-se ao lado do marido, continuando a história enquanto oferecia as toalhas a Raul. Conhecemos a moça brevemente. Era jovem, bonita, com olhos tristes. Nos garantiu que queria que seu filho tivesse oportunidades que ela jamais poderia proporcionar. O acordo foi discreto, mas completamente legal. E nunca acharam que eu merecia saber disso? Questionou Raul, sua voz agora mais controlada, mas ainda carregada de mágoa. Éramos de outra geração, filho, explicou Ricardo. Naquela época, muitas famílias mantinham adoções em segredo. Achávamos que estávamos protegendo você. Protegendo? Raul deu uma risada amarga. E agora descobri da pior maneira possível. Sabem o que aconteceu? Demiti minha própria mãe biológica ontem. Humilhei-a publicamente sem saber quem ela era. O choque no rosto de Helena era genuíno. Dona Conceição é sua mãe biológica? Mas como? Ela trabalhou no hotel por 20 anos, respondeu Raul, a realização caindo sobre ele como um peso esmagador. 20 anos observando de longe, limpando os quartos por onde eu passava, ouvindo minhas ordens, suportando meu desprezo, sem nunca dizer uma palavra. Meu Deus, sussurrou Helena, pálida. Nunca imaginamos, nunca fizemos a conexão. Ela nunca quis interferir, disse Ricardo lentamente. Procurou o hotel para estar perto de você, não para tomar nosso lugar. Uma nova onda de culpa atingiu Raul ao lembrar-se do modo como tratara Conceição ao longo dos anos. Sempre exigente, muitas vezes cruel em suas críticas, nunca reconhecendo sua dedicação. E ontem, o ápice, demitindo-a sumariamente por uma mínima falha, humilhando-a diante de todos. Como pude ser tão cego? Murmurou mais para si mesmo do que para os pais. Filho, Helena aproximou-se cautelosamente, tocando seu braço molhado. O que importa agora é como você vai lidar com isso. Não podemos mudar o passado, mas o futuro ainda está em suas mãos. Raul levantou-se abruptamente, incapaz de processar tudo o que sentia. Preciso de tempo. Preciso pensar. Raul, chamou Ricardo quando ele já se dirigia à porta. Sua mãe, Conceição. Onde ela está agora? Não sei, respondeu sinceramente. Saiu do meu escritório algumas horas atrás. Nem perguntei onde mora. Você vai procurá-la? Perguntou Helena, a voz trêmula de emoção. Raul hesitou na porta, seu mundo virado de cabeça para baixo em questão de horas. Não sei, respondeu honestamente. Não sei o que fazer com nada disso ainda. Ao sair para a chuva novamente, Raul percebeu que havia deixado os documentos na mansão. Não importava. A verdade já estava impressa em sua mente como fogo, impossível de ser apagada. Em vez de voltar para o hotel, dirigiu sem rumo pelas ruas de São Luís, a cidade que conhecia desde sempre, mas que agora parecia estranhamente desconhecida. Passou pelo Reviver, o coração histórico da cidade com suas construções coloniais portuguesas e azulejos centenários. Percorreu a orla, observando o mar revolto sob a tempestade. Finalmente, parou o carro na Praça dos Pescadores e ficou observando a chuva cair sobre a Baía de São Marcos, tentando ordenar seus pensamentos. A noite já caía quando seu celular tocou. Era Carlos, o gerente do hotel, com alguma emergência sobre um grupo de hóspedes insatisfeitos. Pela primeira vez em sua carreira, Raul respondeu que não poderia resolver o problema agora. Desligou o celular e continuou sentado no carro, sentindo um vazio que nenhuma conquista profissional jamais conseguira preencher. De repente, uma memória invadiu sua mente. Dona Conceição, certa vez limpando uma sujeira que ele próprio havia feito, derramando café no carpete da recepção durante uma discussão. Lembrava-se de sua irritação com a lentidão da mulher, sem sequer agradecer quando ela terminou. Agora, a cena adquiria um significado completamente novo, quase insuportável de recordar. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento no João Paulo,
Dona Conceição também observava a chuva pela janela, seu coração dividido entre a dor e a libertação. Finalmente, após 45 anos, havia revelado seu segredo. O que viria depois, só o tempo diria. "O que fiz foi certo, Maria?" perguntou em voz alta para o retrato da santa em sua parede. "Deveria ter levado meu segredo comigo?" O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Jurema, sua amiga e ex-colega do hotel. "Conceição, você não vai acreditar", disse ela, a voz agitada. "O senhor Vasconcelos sumiu do hotel hoje. Ninguém sabe onde ele está. Dizem que saiu depois de falar com você e não voltou mais. O que aconteceu?" Conceição fechou os olhos, sentindo o peso de sua revelação. "Contei a verdade para ele, Jurema. Depois de todos esses anos, contei quem eu realmente sou." Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio chocado. E como ele reagiu? Como esperado, com raiva, descrença. Mas a semente foi plantada, agora só posso esperar. Naquela noite, 2 almas permaneceram despertas em São Luís. Um filho recém-descoberto e uma mãe há muito tempo silenciada. Ambos contemplando como o destino os havia separado e, finalmente, reunido da maneira mais inesperada possível. Uma semana se passou desde a revelação que abalara o mundo de Raul Vasconcelos. Uma semana em que o poderoso empresário, sempre conhecido por sua postura impecável e presença intimidadora, tornara-se quase um fantasma em seu próprio hotel. Delegara responsabilidades a Carlos, o gerente-geral, alegando problemas pessoais que precisava resolver. Na verdade, Raul passara a maior parte daqueles dias trancado em sua cobertura no bairro do Calhau, uma das áreas mais exclusivas de São Luís. O apartamento de 3 andares com vista panorâmica para o mar, normalmente seu refúgio e orgulho, agora parecia apenas um espaço vazio e sem significado. As premiações enfileiradas na estante, as obras de arte caríssimas nas paredes, os móveis importados, tudo parecia subitamente superficial. Naquela manhã particular, enquanto observava o nascer do sol sobre o oceano, Raul segurava o envelope com os documentos que comprovavam sua adoção. Passara dias examinando-os minuciosamente, procurando algum indício de falsificação, alguma prova de que tudo não passava de um golpe elaborado. Mas a verdade era inescapável. Cada documento era genuíno, cada data conferia, cada carimbo oficial era autêntico. Seu celular tocou pela 10ª vez naquela manhã. Era Helena, sua mãe adotiva. Raul encarou o aparelho por um longo momento antes de finalmente atender. "Filho", a voz dela soava preocupada. "Você não atende nossas ligações há dias. Estamos preocupados." "Estou bem", respondeu automaticamente. "Não, não está. E sabemos disso." Uma pausa. "Encontrou Conceição?" Raul fechou os olhos. Não havia procurado por ela. Parte dele queria fingir que aquela conversa nunca acontecera, que poderia simplesmente continuar sua vida como antes. Mas outra parte, crescente a cada dia, sentia uma necessidade inexplicável de saber mais, de entender. "Ainda não", admitiu finalmente. "Seu pai tem o endereço dela", disse Helena suavemente. "Pedimos ao departamento de RH do hotel. Está no João Paulo, perto da igreja de São João." "Por que estão me dizendo isso?" A pergunta saiu mais ríspida do que pretendia. Um breve silêncio do outro lado da linha. "Porque te amamos, Raul. E porque você precisa resolver isso para encontrar paz. Você tem evitado a nós também, e isso dói." Após encerrar a ligação, Raul permaneceu imóvel por um longo tempo, encarando o horizonte onde o azul do mar encontrava o azul do céu. Finalmente, tomou uma decisão. Pegou o telefone e discou o número do departamento jurídico do hotel. "Dr. Mendes, preciso que verifique uma informação para mim com discrição máxima. Quero o endereço atual de Conceição Silva, ex-funcionária do hotel." 2 horas depois, Raul estacionava seu Mercedes na entrada do bairro João Paulo, consciente dos olhares curiosos que o carro de luxo atraía naquela vizinhança simples. Consultou o endereço que recebera. Rua das Flores, número 47, edifício Santa Luzia, apartamento 302. O prédio, um edifício simples de 4 andares sem elevador, estava bem conservado apesar da idade.
Flores coloridas adornavam a pequena portaria, trazendo vida ao concreto desgastado. Uma senhora idosa regava as plantas no pequeno jardim da entrada. "Bom dia", cumprimentou Raul, sentindo-se estranhamente deslocado em seu terno italiano. "Estou procurando o apartamento 302 de Dona Conceição Silva." A senhora o examinou com curiosidade. "Dona Conceição? Terceiro andar, à direita." Subindo as escadas estreitas, Raul sentiu um nó formar-se em seu estômago. O que diria? Como se comportaria diante da mulher que dera à luz e depois entregara para a adoção? Da mulher que trabalhara para ele por 2 décadas, sem nunca revelar sua identidade, até ser humilhada publicamente? Chegando ao terceiro andar, respirou fundo antes de tocar a campainha do 302. O som ecoou por alguns segundos antes que passos lentos fossem ouvidos do outro lado da porta. "Quem é?" perguntou a voz familiar. "Raul Vasconcelos." Um breve silêncio, seguido pelo som de vários trincos sendo destrancados. A porta finalmente se abriu, revelando Dona Conceição em uma simples vestimenta caseira, uma saia longa azul marinho e uma blusa de algodão branca. Seus olhos se arregalaram levemente ao vê-lo, mas seu rosto permaneceu sereno. "Senhor Vasconcelos", disse ela formalmente. "Não esperava sua visita. Podemos conversar?" perguntou ele, surpreendendo-se com a própria hesitação em sua voz. Conceição assentiu e abriu mais a porta, convidando-o a entrar. O pequeno apartamento estava impecavelmente limpo e organizado. Na sala modesta, um sofá de 3 lugares, uma mesa de centro com toalha de crochê, uma televisão pequena. Nas paredes, quadros simples e um oratório com imagens de santos católicos. Na estante, algumas fotografias e, para a surpresa de Raul, vários recortes de jornal emoldurados, todos sobre ele e o Hotel Colonial. "Aceita um café?" ofereceu ela, quebrando o silêncio constrangedor. "Sim, obrigado." Enquanto Conceição ia para a pequena cozinha, Raul aproximou-se da estante, examinando os recortes. Vasconcelos inaugura nova ala do Colonial. Hotel Colonial recebe prêmio de excelência. Empresário maranhense expande negócios. Anos e anos de sua carreira, cuidadosamente preservados por aquela mulher. "Comecei a guardar quando você apareceu pela primeira vez no jornal", explicou Conceição, retornando com uma bandeja contendo 2 xícaras de café e alguns biscoitos caseiros. "Era seu primeiro dia como diretor do hotel. Acho que tinha uns 28 anos. Fiquei tão orgulhosa mesmo sem poder dizer nada." Raul aceitou a xícara, notando as mãos enrugadas e calejadas que a ofereciam, mãos que haviam trabalhado duramente por décadas. "Por que nunca disse nada antes?" A pergunta saiu quase como uma acusação. "Por que trabalhar no hotel por tantos anos em silêncio?" Conceição sentou-se na ponta do sofá, as mãos levemente trêmulas ao redor de sua própria xícara. "No começo foi apenas coincidência. Precisava de trabalho e o hotel estava contratando. Quando descobri que você era o filho dos Vasconcelos, fiquei em choque. Pensei em sair imediatamente. Mas não saiu." "Não", admitiu ela. "Percebi que era uma chance de estar perto de você de alguma forma. Ver como estava crescendo, se tornando um homem. Nunca pretendi revelar minha identidade. Acreditava sinceramente que seria melhor assim. E então, eu te demiti", concluiu Raul, a culpa pesando em cada palavra. Conceição assentiu lentamente. "Foi como se algo quebrasse dentro de mim naquele momento. Pensei, depois de todos esses anos, é assim que termina? E então decidi que você merecia saber a verdade, mesmo que nunca mais quisesse me ver depois disso." Raul colocou a xícara na mesa, incapaz de beber. Um silêncio pesado pairou entre eles. "Por que me deu para a adoção?" perguntou finalmente, a pergunta que martelava em sua mente há dias. Os olhos de Conceição marejaram, mas ela manteve a compostura. "Eu tinha 25 anos, trabalhava como copeira, ganhava menos que um salário mínimo. O pai?" Ela hesitou. "O homem que a engravidou era um professor universitário, casado. Quando soube da gravidez, negou que o filho fosse dele e desapareceu. Minha família, muito religiosa, me expulsou de casa, dizendo que eu havia trazido vergonha para todos." Raul ouvia em silêncio, tentando imaginar a jovem Conceição enfrentando tudo aquilo sozinha.
Nos últimos meses de gravidez, dormia em um quarto de empregada na casa onde trabalhava. A patroa deixou claro que, após o parto, não poderia ficar com um bebê ali. Foi quando conheci o Dr. Maurício que me falou sobre um casal que não podia ter filhos e queria muito adotar. Conceição respirou fundo. Conheci brevemente seus pais, Ricardo e Helena. Vi como eram bons, como tinham condições de dar a você tudo o que eu jamais poderia. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas acreditei sinceramente que era o melhor para você. Raul levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O bairro João Paulo se estendia à sua frente, com suas casas simples e ruas movimentadas, tão diferente do mundo em que crescera com motoristas, babás e escolas particulares. Você se arrependeu? Perguntou ainda de costas para ela. Conceição demorou a responder. Houve noites em que chorei até adormecer, imaginando onde você estaria, se estava bem, se era feliz. Mas arrependimento? Não. Quando comecei a trabalhar no hotel e vi o homem que você se tornou, o sucesso que alcançou, soube que tinha feito a escolha certa. Você teve oportunidades que eu jamais poderia ter proporcionado. Raul virou-se, enfrentando o olhar de Conceição. E quanto à pessoa que me tornei? Um homem frio que humilha funcionários publicamente, que demite uma senhora de 70 anos por uma mancha na parede? A pergunta pairou no ar como um desafio. Conceição levantou-se lentamente, aproximando-se dele com uma dignidade serena. Você é mais do que isso, Raul. Sempre observei como trata os funcionários mais dedicados, como recompensa à excelência. Vi sua generosidade com a comunidade, as bolsas de estudo que oferece, o trabalho com o patrimônio histórico da cidade. Você tem um bom coração, mesmo que às vezes o esconda sob uma armadura de exigência e perfeição. Algo naquelas palavras tocou Raul profundamente. Era estranho e perturbador. Esta mulher que mal conhecia, parecia enxergar nele coisas que nem ele mesmo reconhecia. Eu preciso ir, disse abruptamente, incapaz de processar todas as emoções que o inundavam. Entendo, respondeu Conceição simplesmente, sem tentar detê-lo. Já na porta, Raul hesitou. Posso voltar outro dia? Um sorriso suave iluminou o rosto enrugado. Minha porta estará sempre aberta para você. Ao descer as escadas do prédio, Raul sentia-se diferente. Não transformado, não curado, mas como se uma pequena rachadura tivesse se aberto na muralha que construíra ao redor de si mesmo. O primeiro passo de uma jornada que nem sabia que precisava fazer. Naquela noite, em vez de voltar para sua cobertura solitária, Raul dirigiu até a mansão de seus pais na Ponta da Areia. Ricardo e Helena o receberam com abraços silenciosos e olhos marejados. Sentados na varanda com vista para o mar, Raul finalmente fez as perguntas que nunca havia feito, ouvindo histórias sobre sua infância, sobre como chegara à família Vasconcelos, sobre o amor que sempre sentiram por ele desde o primeiro momento. Vocês saberiam reconhecer Conceição depois de tantos anos? Perguntou em determinado momento. Helena e Ricardo trocaram olhares hesitantes. Não tenho certeza, admitiu Helena. Foi há tanto tempo e a vimos apenas algumas vezes. Raul assentiu lentamente. Gostaria que a conhecessem, de novo. Os olhos de Helena brilharam de surpresa e emoção. Você realmente quer isso? Não sei o que quero, admitiu Raul honestamente. Mas sei que preciso entender melhor tudo isso. Preciso conhecer essa parte da minha história que sempre me foi negada. Ricardo colocou a mão no ombro do filho. Estaremos ao seu lado em cada passo desse caminho, filho. Sempre. Ao retornar ao hotel na manhã seguinte, Raul sentiu o peso dos olhares curiosos dos funcionários. Todos pareciam notar algo diferente nele, embora ninguém ousasse comentar. Em seu escritório, a primeira ordem do dia surpreendeu a todos. Carlos quer uma revisão completa de todas as demissões dos últimos 6 meses. Quero verificar se foram justas, se seguiram todos os protocolos éticos. E quero implementar um novo sistema de avaliação de desempenho, menos punitivo e mais construtivo. O gerente-geral o encarou atônito. Senhor? E mais uma coisa, acrescentou Raul, encarando a Baía de São Marcos pela janela panorâmica. Prepare uma proposta para um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Algo substancial que realmente faça diferença na vida deles. Enquanto Carlos saía,
Ainda confuso com as novas diretrizes, Raul permaneceu observando a cidade que se estendia à sua frente. São Luís do Maranhão, com seus casarões coloniais, suas tradições centenárias, suas contradições sociais. A cidade onde nascera, onde fora adotado, onde construíra seu império. A cidade onde, sem que soubesse, sua mãe biológica o observara de longe por décadas, guardando seu segredo até que o destino finalmente os colocasse frente a frente. Os primeiros passos de uma nova jornada haviam sido dados. O que viria a seguir, nem mesmo Raul Vasconcelos poderia prever. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas ao hotel colonial. Funcionários antigos comentavam em sussurros sobre a transformação do patrão. O temido Raul Vasconcelos agora cumprimentava os colaboradores pelos nomes, parava para ouvir sugestões e, mais surpreendente ainda, havia cancelado a tradicional inspeção do terror das quintas-feiras, substituindo-a por reuniões participativas com as equipes. Em uma ensolarada manhã de sábado, Helena e Ricardo Vasconcelos atravessavam o lobby do hotel, atraindo olhares discretos de admiração. O casal, elegante e distinto mesmo na casa dos 70 anos, havia sido convocado por Raul para um almoço no restaurante do hotel. O que não sabiam era quem mais estaria presente. "Não estou nervosa", insistia Helena, ajustando pela 10ª vez o broche de pérolas em seu vestido de seda azul. "Só acho que poderia ter nos avisado antes." Ricardo sorriu, apertando carinhosamente a mão da esposa. "Depois de 46 anos juntos, conheço esse seu não estou nervosa." O restaurante, situado no terraço com vista panorâmica para o centro histórico, havia sido reservado exclusivamente para a ocasião. Raul já os aguardava, acompanhado por uma senhora de cabelos grisalhos, impecavelmente penteados, vestida com simplicidade elegante em um conjunto de saia e blusa na cor creme. "Mãe, pai." Raul levantou-se, seu rosto transparecendo uma tensão contida. "Esta é Conceição Silva." O momento que se seguiu pareceu suspenso no tempo. Helena e Ricardo olharam para a mulher que havia dado à luz seu filho quase meio século antes. Conceição, por sua vez, mantinha a dignidade serena que a caracterizava, embora suas mãos, levemente trêmulas, traíssem sua emoção. "É um prazer revê-los", disse Conceição finalmente, a voz suave. "Embora as circunstâncias sejam incomuns." Helena foi a primeira a romper a distância, aproximando-se de Conceição com passos hesitantes. As duas mulheres se observaram por um longo momento, como se buscassem nos olhos uma da outra a confirmação de algo importante. "Você tem os mesmos olhos dele", disse Helena finalmente com a voz embargada. "Nunca tinha percebido antes, mas são exatamente os mesmos." Conceição sorriu timidamente. "Dizem que é a única coisa que herdou de mim. O resto, tudo do pai." Um silêncio carregado de significado preencheu o espaço entre eles, até que Ricardo se adiantou, estendendo a mão para Conceição. "Obrigado por vir", disse simplesmente, sua voz grave carregando décadas de emoções não ditas. Os quatro sentaram-se à mesa impecavelmente arrumada, com a vista espetacular da Baía de São Marcos servindo de pano de fundo para aquele encontro histórico. O nervosismo inicial foi gradualmente dando lugar a uma conversa cautelosa, facilitada pela chegada dos pratos preparados especialmente pelo chefe do hotel. "Este arroz de cuchá está divino", comentou Helena, tentando aliviar a tensão. "É sua receita favorita também, Conceição?" "Na verdade, sempre preferi o peixe frito com vinagrete à moda maranhense", respondeu Conceição com um sorriso tímido. "Minha mãe, que Deus a tenha, fazia o melhor peixe frito de São Luís." Raul observava a interação com atenção quase clínica, ainda tentando processar a estranha situação em que se encontrava. Sentado à mesa com seus dois conjuntos de pais, as duas metades de sua história finalmente frente a frente. "Como foi o primeiro dia de Raul com vocês?" perguntou Conceição de repente, surpreendendo a todos com a franqueza da pergunta. Helena e Ricardo trocaram olhares, como se decidissem silenciosamente quem responderia. "Estava com tanto medo de fazer algo errado", respondeu Helena finalmente, com um sorriso nostálgico. "Ele era tão pequeno, tão perfeito. Passei a primeira noite inteira acordada,
só observando-o respirar, com medo que algo pudesse acontecer se eu adormecesse. Já eu, interveio Ricardo, estava mais preocupado com questões práticas. Tinha comprado todos os livros disponíveis sobre criação de filhos, montado o quarto mais seguro que a tecnologia da época permitia. Até mesmo cronometrei quanto tempo levava do nosso quarto até o berçário, caso surgisse uma emergência. Um leve riso percorreu a mesa, quebrando um pouco mais da tensão. E ele era um bebê tranquilo? Perguntou Conceição, os olhos brilhando de curiosidade genuína. Nem um pouco, respondeu Helena rindo. Tinha uma energia incrível, uma determinação. Se decidia que queria algo, não desistia até conseguir. Algumas coisas nunca mudam, observou Ricardo, lançando um olhar afetuoso ao filho. Raul permanecia em silêncio, absorvendo aquela conversa surreal. Era estranho ouvir sobre si mesmo como bebê, uma parte de sua vida que nunca imaginou explorar. E quando pequeno, continuou Conceição, olhando agora diretamente para Raul, já demonstrava essa exigência com perfeição? A pergunta trouxe um momento de reflexão à mesa. Helena e Ricardo trocaram olhares pensativos. Acho que isso veio depois, respondeu Ricardo finalmente. Na adolescência, especialmente. Foi quando você começou aquele regime rigoroso de estudos, lembrou Helena. Lembra, Raul? 16 anos, e já acordava às 5 da manhã para estudar, seguindo aquele cronograma que você mesmo criou. Queria ser o melhor, respondeu Raul, finalmente entrando na conversa. Em tudo. Mas por quê? Perguntou Conceição suavemente. De onde vinha essa necessidade? A pergunta pairou no ar como uma revelação inesperada. Raul percebeu que nunca havia realmente se questionado sobre isso. De onde vinha sua obsessão por excelência, por controle, por superioridade? Era algo tão intrínseco a seu ser que jamais parara para analisar suas origens. Talvez, começou hesitante, talvez porque sempre senti que precisava provar algo. Provar que merecia tudo que tinha. O olhar que Helena e Ricardo trocaram revelava uma dor antiga. Teriam eles, sem querer, alimentado aquela insegurança ao manter o segredo da adoção? Você nunca precisou provar nada para nós, disse Helena, tocando suavemente a mão do filho. Sempre fomos orgulhosos de você exatamente como é. E eu, acrescentou Conceição, com a voz ligeiramente trêmula, jamais sonhei que aquele bebê que entreguei se tornaria um homem tão realizado. Sempre acreditei que fiz a escolha certa, mesmo nos momentos mais difíceis. O almoço prosseguiu, a conversa tornando-se gradualmente mais fluida. Helena compartilhou histórias da infância de Raul, seu primeiro dia na escola, seu pavor de palhaços, a fase em que insistia em dormir com um pequeno barco de madeira que Ricardo havia feito. Conceição, por sua vez, contou sobre sua própria vida, os trabalhos que teve, os lugares onde morou, sempre navegando cuidadosamente para evitar qualquer impressão de que estivesse ressentida ou arrependida de sua decisão. Ao final da refeição, enquanto saboreavam a sobremesa, um típico pudim de tapioca com leite de coco, Ricardo surpreendeu a todos com uma proposta. Conceição, gostaríamos de convidá-la para jantar em nossa casa na próxima semana. Um ambiente mais íntimo, se você se sentir confortável. O convite pairou no ar por um momento. Conceição olhou para Raul como se buscasse sua aprovação. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Seria uma honra, respondeu ela finalmente. Quando o almoço terminou, Raul ofereceu-se para levar Conceição de volta ao seu apartamento. No elevador, sozinhos pela primeira vez desde o início do encontro, um silêncio pesado se instalou entre eles. Você acha que foi um erro? Perguntou ele finalmente. Reuni-los assim? Conceição pensou por um momento antes de responder. Não, disse finalmente. Foi corajoso. E necessário, eu acho. Eles parecem gostar de você. São pessoas boas. Sempre soube que eram. No carro, enquanto cruzavam a ponte José Sarney, que conectava o centro histórico ao restante da cidade, Conceição olhava pela janela, observando o contraste entre os casarões coloniais de um lado e os edifícios modernos do outro. São Luís sempre foi assim, comentou ela. Uma cidade de contrastes. O velho e o novo, o rico e o pobre, tudo lado a lado, separado apenas por algumas ruas. Raul olhou brevemente para ela,
captando a metáfora subjacente. Como nós? Conceição sorriu. Talvez, mas as pontes existem por uma razão, para conectar o que parece separado. Ao chegar ao modesto edifício no João Paulo, Raul surpreendeu-se com o próprio impulso de descer e acompanhá-la até a porta. No pequeno hall de entrada, antes de se despedirem, Conceição tirou algo do bolso, uma pequena fotografia desbotada. Gostaria que ficasse com isso, disse, entregando-lhe a imagem. É a única foto que tenho de nós dois. Raul examinou a fotografia. Mostrava uma jovem Conceição em uma cama de hospital, segurando um recém-nascido, envolto em uma manta azul. Seu rosto, o rosto de uma Conceição de 25 anos, estava exausto, mas radiante, olhando para o bebê com uma expressão de amor infinito. Foi tirada poucos minutos antes de te entregarem para seus pais, explicou ela. A enfermeira insistiu que tivéssemos pelo menos uma recordação juntos. Raul ficou em silêncio, absorvendo o peso daquela imagem, a prova tangível de um momento que mudaria para sempre o curso de 2 vidas. Obrigado, disse finalmente, guardando cuidadosamente a foto no bolso interno do paletó. Quando voltou para o carro, sentiu algo diferente dentro de si. Não uma transformação completa, não uma cura milagrosa para décadas de distanciamento emocional, mas algo como a primeira seção de uma ponte sendo construída sobre águas profundas e turbulentas. O início de uma conexão que talvez, um dia, pudesse unir as partes fragmentadas de sua identidade. Naquela noite, sozinho em sua cobertura no calhau, Raul olhou longamente para a fotografia. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar como teria sido sua vida se as circunstâncias fossem diferentes. Se Conceição tivesse podido criá-lo, se tivesse crescido naquele bairro simples, frequentado escolas públicas, enfrentado as dificuldades que a pobreza impunha. Seria uma pessoa diferente, mais humana, mais compassiva, ou teria desenvolvido a mesma ambição implacável, o mesmo impulso por perfeição, apenas canalizado de outra forma? Raul não tinha respostas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se fazer as perguntas. E isso por si só já era uma mudança profunda. Os meses que se seguiram trouxeram transformações mais profundas do que qualquer um poderia prever. O outono maranhense, com suas chuvas ocasionais e seu calor mais ameno, parecia refletir as mudanças que aconteciam na vida de Raul Vasconcelos. No Hotel Colonial, os funcionários já não falavam mais em sussurros sobre a mudança do patrão. Era um fato consolidado. O homem que antes inspirava medo, agora conquistava genuíno respeito. As novas políticas de reconhecimento profissional, o programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários e a criação de um comitê de ética com participação de colaboradores de todos os níveis haviam transformado o ambiente de trabalho. Numa manhã particularmente agradável, Conceição contemplava o mar da praia da Ponta da Areia, sentada em um dos bancos da orla. O vento suave bagunçava seus cabelos grisalhos enquanto observava as ondas quebrando na areia dourada. Havia adquirido o hábito de caminhar pela orla nas manhãs de domingo. Um luxo simples que nunca se permitira durante os anos de trabalho árduo. Pensei que a encontraria aqui, disse uma voz familiar atrás dela. Raul, vestido casualmente com calça de linho e camisa clara, algo raro para quem sempre fora visto em ternos impecáveis, sentou-se ao seu lado no banco. Bom dia, sorriu Conceição. Achei que estaria ocupado com aquela reunião em Fortaleza. Voltei ontem à noite, respondeu ele, oferecendo-lhe um pequeno embrulho. Trouxe algo para você. Conceição abriu o pacote com cuidado, revelando uma pequena caixa de madeira entalhada, tipicamente cearense. Dentro, um delicado colar de prata com um pingente em forma de meia-lua, semelhante ao que ela mesma usava, mas novo e cintilante. É lindo, disse ela, tocada pelo gesto. Notei que o seu estava desgastado, explicou Raul. Pensei que talvez gostasse de um novo. Obrigada, respondeu Conceição com os olhos marejados, mas sem fazer menção de substituir o antigo colar que carregava há décadas. Ambos compreendiam o valor sentimental da peça original. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando uma família com crianças pequenas brincando na areia. Falei com o arquiteto ontem, comentou Raul casualmente. A reforma está quase concluída.
Conceição assentiu, ainda sem acreditar completamente na virada que sua vida havia dado. 2 meses antes, Raul a surpreendera com uma proposta inesperada. Havia comprado uma casa no Olho d'Água, um bairro tranquilo próximo ao mar, e queria reformá-la para ela. Não como ato de caridade ou compensação, fizera questão de enfatizar, mas como um gesto de um filho que desejava proporcionar conforto à sua mãe nos anos dourados de sua vida. Inicialmente, Conceição resistira. Não preciso de presentes caros, dissera. Mas Raul insistira que não era um presente, era seu direito, algo que deveria ter tido há muito tempo. Acha que vai gostar de morar lá? Perguntou ele agora. É mais do que jamais sonhei ter, respondeu ela honestamente. Mas vou sentir falta do João Paulo, dos vizinhos, da rotina que construí. Pode visitá-lo sempre que quiser. E tenho certeza que Dona Zuleide não se importará em ser trazida para tomar um café na varanda com vista para o mar. Conceição sorriu, imaginando a amiga de tantos anos maravilhada com a nova casa. Helena ligou ontem, comentou Raul, depois de um momento. Está organizando um almoço para o próximo domingo. Pediu especialmente que você fosse. A menção de Helena trouxe um sorriso ao rosto de Conceição. Contra todas as expectativas, as duas mulheres haviam desenvolvido uma amizade genuína ao longo dos últimos meses. O que poderia ter sido uma relação marcada por ciúmes e ressentimentos transformara-se em uma parceria baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Raul. Claro que vou, respondeu Conceição. Prometi ensinar a ela minha receita de caruru. Raul sorriu, ainda maravilhado com a improvável aliança entre suas duas mães. Helena, aos 75 anos, descobrira um novo interesse pela culinária tradicional maranhense, especialmente pelos pratos que Conceição dominava. As aulas de culinária haviam se tornado um ritual semanal na mansão dos Vasconcelos. Você vai me acompanhar? Perguntou Conceição, um toque de ansiedade em sua voz. Mesmo após meses de aproximação, ainda temia sobrecarregar Raul, exigir mais do que ele estava preparado para dar. Na verdade, respondeu ele desviando o olhar para o horizonte, queria pedir seu conselho sobre algo importante. Conceição aguardou, observando a seriedade repentina no semblante do filho. Estou considerando vender o Hotel Colonial. A declaração pairou no ar, carregada de significado. O Colonial não era apenas um negócio, era o símbolo de tudo que Raul construíra, o centro de sua identidade profissional por décadas. É uma decisão importante, respondeu Conceição cuidadosamente. Tem certeza? Raul passou a mão pelos cabelos, um gesto que Conceição notara ser um sinal de sua vulnerabilidade, algo que raramente demonstrava. Recebi uma proposta de uma rede internacional, muito boa financeiramente, mas mais do que isso, sinto que preciso de uma mudança. Ele hesitou. Quero criar algo novo, algo mais alinhado com quem estou me tornando agora. E o que seria? Uma fundação, respondeu ele, um brilho de entusiasmo surgindo em seus olhos. Focada em preservação do patrimônio histórico maranhense e em oportunidades educacionais para jovens de baixa renda, usando minha experiência e recursos para algo que faça diferença real. Conceição observou-o com um misto de surpresa e orgulho. Este era um Raul que ninguém no Hotel Colonial jamais imaginara existir, um homem capaz de olhar além do lucro e do prestígio, buscando propósito e significado. Acho que seria maravilhoso, disse finalmente. Você tem tanto a oferecer, além de administrar um hotel de luxo. Raul sorriu, visivelmente aliviado com a resposta. Ricardo já ofereceu ajuda com os aspectos legais, e Helena está empolgada com a possibilidade de se envolver nos projetos educacionais. E você? Perguntou Conceição suavemente. O que procura nessa mudança? A pergunta atingiu Raul profundamente. Ficou em silêncio por um longo momento, organizando pensamentos que só recentemente começara a reconhecer. Paz, talvez, respondeu finalmente. Durante toda a minha vida fui movido por uma necessidade de provar meu valor, de conquistar reconhecimento, como se precisasse justificar minha existência através de conquistas materiais. E agora? Agora percebo que existem formas mais significativas de deixar uma marca no mundo. Ele virou-se para encará-la diretamente.
E talvez isso tenha começado quando você entrou no meu escritório naquele dia. Os olhos de Conceição marejaram. Jamais imaginei que aquela conversa nos traria até aqui. Nem eu, admitiu Raul, mas agora não consigo imaginar minha vida sem ter sabido a verdade. 2 dias depois, Raul conduzia Conceição pela primeira vez à sua nova casa. O imóvel, uma construção de 2 andares em estilo colonial moderno, estava estrategicamente posicionado em uma rua tranquila do Olho d'Água, com vista parcial para o mar. Um pequeno jardim florido cercava a propriedade, e uma varanda espaçosa oferecia o espaço perfeito para as tardes contemplativas que Conceição tanto apreciava. É muito maior do que preciso, comentou ela, enquanto Raul a guiava pelos cômodos perfeitamente decorados. O quarto de hóspedes é para quando Zuleide quiser passar o fim de semana, explicou ele com um sorriso. E o terceiro quarto? Bem, pensei que poderia ser um escritório para você. Escritório? Conceição parecia confusa. Para quê? Raul a conduziu até o cômodo em questão, onde uma escrivaninha de madeira nobre já estava posicionada junto à janela, com vista para o jardim. Sobre ela, um notebook novo e, ao lado, uma pilha de cadernos de capa dura. Helena me contou que você sempre escreveu. Diários, reflexões. Achei que merecia um espaço adequado para continuar. Conceição tocou a escrivaninha com reverência. Era verdade. Durante toda a sua vida, escrevera seus pensamentos, suas dores, suas pequenas alegrias. Era seu refúgio, sua forma de processar a vida. Que Helena tivesse compartilhado esse detalhe íntimo com Raul e que ele tivesse considerado importante o suficiente para criar este espaço, tocou-a profundamente. Obrigada, murmurou, incapaz de dizer mais. Na cozinha, Raul mostrou os eletrodomésticos modernos que havia escolhido com cuidado, sabendo do prazer que Conceição encontrava na culinária maranhense tradicional. Agora você pode fazer aquele arroz de cuchá que prometeu me ensinar, comentou. Quando a turnê pela casa terminou, sentaram-se na varanda observando o pôr do sol que tingia o céu de São Luís com tons de laranja e vermelho. Uma brisa suave trazia o cheiro característico do mar, e o som distante das ondas criava uma atmosfera de tranquilidade. Quando poderei me mudar? Perguntou Conceição finalmente. Quando quiser. Está tudo pronto. Raul hesitou por um momento. Mas há algo mais que quero lhe mostrar antes. Conduziu-a até uma pequena sala no térreo que haviam pulado durante o tour inicial. Ao abrir a porta, Conceição deparou-se com uma parede coberta de fotografias emolduradas. Seus recortes de jornal sobre Raul, que antes decoravam seu modesto apartamento, agora elegantemente dispostos lado a lado, com fotografias da família Vasconcelos, criando uma linha do tempo visual que unia as duas partes da história de Raul. No centro da parede, em um porta-retratos de prata, estava a fotografia de Conceição no hospital, segurando o bebê Raul momentos antes da separação. Ao lado, uma fotografia recente dos 4, Raul, Conceição, Helena e Ricardo, tirada durante um jantar na casa dos Vasconcelos. Pensei que gostaria de ter isso, essa continuidade, explicou Raul, ligeiramente constrangido com o próprio gesto sentimental, algo ainda novo para ele. Conceição não conseguiu conter as lágrimas. É perfeito, disse simplesmente. Quando voltavam para o carro, o céu já escurecia e as primeiras estrelas começavam a aparecer no horizonte. Esqueci de mencionar, comentou Raul casualmente, que a casa ao lado está à venda. Conceição olhou para ele, levantando uma sobrancelha. E estou pensando em comprá-la, para mim. Ele encarou o volante, evitando seu olhar. Estou um pouco cansado daquela cobertura enorme e vazia. Seria bom estar mais perto. O significado daquelas palavras não passou despercebido. Para Raul Vasconcelos, o homem que sempre valorizara acima de tudo sua privacidade e independência, considerar mudar-se para perto de sua mãe biológica era uma declaração profunda de transformação interior. Seria maravilhoso, respondeu Conceição simplesmente, respeitando a vulnerabilidade do momento. Na semana seguinte, em um domingo ensolarado típico do Maranhão, a casa de Conceição abriu suas portas para um evento especial. A varanda e o jardim haviam sido decorados com flores tropicais coloridas e mesas dispostas estrategicamente
Ofereciam sombra aos convidados que chegavam aos poucos. Helena e Ricardo Vasconcelos foram os primeiros a chegar, trazendo uma cesta de frutas típicas maranhenses cuidadosamente selecionadas. Depois vieram Zuleide e outros vizinhos do João Paulo, ainda maravilhados com a nova residência da amiga. Alguns ex-colegas do Hotel Colonial completavam a lista de convidados, incluindo Jurema, que abraçou Conceição longamente, emocionada com a reviravolta em sua vida. Raul chegou por último, trazendo o bolo, uma torta de bacuri, fruta típica maranhense, preparada pela confeitaria mais tradicional da cidade. A festa de inauguração da casa transformou-se naturalmente em uma celebração mais significativa, a de novos começos e pontes construídas sobre abismos que pareciam intransponíveis. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Raul, Conceição, Helena e Ricardo permaneceram na varanda, contemplando o céu que começava a se tingir com as cores do crepúsculo. "Nunca imaginei que estaríamos todos aqui assim", comentou Helena, seu olhar passando carinhosamente pelos três. "A vida tem caminhos misteriosos", respondeu Ricardo, segurando a mão da esposa. Conceição, sentada entre Helena e Raul, sorriu suavemente. "Acho que alguns círculos precisam ser fechados, mesmo que demore décadas." Raul observava os três idosos com uma nova perspectiva. Via agora não apenas seus pais adotivos e sua mãe biológica, mas três pessoas que, cada uma à sua maneira, haviam contribuído para moldar quem ele era. Três pessoas que haviam feito escolhas difíceis, movidas pelo que acreditavam ser melhor para ele. "Gostaria de fazer um brinde", disse ele subitamente, erguendo sua taça de suco de bacuri. "Há novas oportunidades, há pontes construídas, há famílias que não se definem por sangue, mas por amor. E a verdade", acrescentou Conceição suavemente, "que pode doer quando revelada, mas que liberta quando abraçada." As quatro taças se encontraram no centro, selando não o fim de uma jornada, mas o começo de uma nova, uma em que o passado não era mais um segredo a ser temido, mas uma história a ser integrada, em que relacionamentos não eram definidos por expectativas ou papéis tradicionais, mas pelo respeito mútuo e compreensão genuína, em que o futuro não era mais um caminho solitário, mas uma estrada a ser compartilhada. Na manhã seguinte, Raul Vasconcelos entrou em seu escritório no Hotel Colonial, com uma serenidade que seus funcionários ainda estavam aprendendo a reconhecer. Sobre sua mesa, um contrato aguardava sua assinatura. A venda do hotel para a rede internacional, o encerramento de um capítulo importante de sua vida. Ao lado, outro documento, o Estatuto Preliminar da Fundação Vasconcelos Silva para a Preservação Cultural e Desenvolvimento Educacional, um nome que honrava suas duas linhagens, seu passado completo, sem omissões ou segredos. Antes de assinar qualquer um deles, Raul tocou instintivamente a marca de nascença em seu pescoço, aquele pequeno sinal em forma de meia-lua que, sem que soubesse, havia conectado mãe e filho silenciosamente por décadas. Não a escondia mais sob colarinhos engomados. Como tantas outras coisas em sua vida recentemente, havia aprendido a aceitá-la como parte de quem era. Com um sorriso tranquilo, pegou a caneta e começou a assinar os documentos que oficializariam sua transformação, não apenas profissional, mas profundamente pessoal. Uma transformação que começara com uma pequena mancha na parede de um corredor de hotel, uma camareira idosa humilhada e uma verdade guardada por 45 anos. Fim da história. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Raul e Dona Conceição tenha tocado seu coração. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Todos os dias, trazemos novas histórias emocionantes sobre a vida, então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa história de redenção e perdão? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.